Eh bien, bonjour, bienvenue à tous, bem-vindo a todos. Estávamos comentando, eu e o colega Marcos, aqui, da emoção de retomar os congressos, vendo as pessoas, falando com as pessoas, tocando nas pessoas, né, como nós gostamos de fazer, com todo o afeto, como se referiu o Silvio na introdução. Então, é realmente com muita emoção, e eu não vou dizer mais, porque senão eu realmente me emociono. E queria agradecer a presença de todos vocês, todos os colegas que responderam afirmativamente, né, a nossa proposta, né, Jobim, Mireille, de colóquio para comemorar o centenário do modernismo brasileiro. Queria também dizer que muitos colegas que não puderam estar aqui presentes, pensamos neles, sobretudo os colegas que, bom, tiveram acontecimentos trágicos ou outros que por motivo de doença, não é? Nesse momento eu queria também pensar nesses colegas que foram impedidos, né, por motivos graves, de estar aqui presente conosco. Então, essa primeira mesa, né, a mesa que abre o nosso colóquio, que, como vocês sabem, vai durar 3 dias, é uma mesa que eu tenho o prazer de coordenar, na presença do Marcos Antônio de Moraes, que, evidentemente, né, eu conheço de muitos anos, sem conhecê-lo pessoalmente, né, o trabalho incrível que o Marcos faz no campo da epistolografia, né, o grande especialista das cartas de Mário de Andrade, e na presença do colega e amigo Jobim, que todos nós conhecemos muito bem, e, como diz a Betânia, quando o Jobim aparece, é trabalho que vem atrás. E, então, talvez, por isso, desde que nós começamos o convênio com a UF, não paramos de trabalhar. Então, nem acaba o projeto, já tem outro caminho, né? Então, é realmente sempre um prazer renovado ter o Jobim conosco aqui, ou quando nós nos deslocamos para a Universidade Federal Fluminense, e que somos tão bem recebidos pelos colegas, pela Lívia, não vou citar o nome de todos, porque, né, mas é sempre um prazer muito grande trabalhar nessas condições, trabalhar tecendo laços de afeto e de amizade. Então, eu espero que esse colóquio seja mais uma oportunidade para a gente continuar tecendo esses laços. Então, nessa manhã, vocês devem ter recebido, a Mireille enviou, né, para todos nós, as transformações do programa, em função da ausência desses colegas, por motivos que se justificam plenamente. Então, nessa mesa, iniciaremos com a comunicação de Marcos Antônio de Moraes, que é professor de literatura brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, bolsista de produtividade e pesquisa, CNPq, publicou vários livros, entre outros, cito a correspondência Mário de Andrade e Manuel Bandeira, e Câmara Cascudo e Mário de Andrade, cartas, 1924-1944. Todos nós conhecemos, né, os trabalhos dos colegas aqui presentes, então não vou me prolongar na apresentação. E aí eu gostaria apenas de lembrar que nós temos 20 minutos para a exposição. Eu pediria que os colegas, na medida do possível, né, respeitassem o tempo. É sempre essa posição simpática de controlar. Mas, então, eu passo a palavra a Marcos Antônio de Moraes e, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui. Desculpe.
Sim, claro. Sim. Eu, 5 minutos eu... Tá certo, muito obrigado. Obrigada. Pode deixar, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Bom dia a todas, a todos. Rita, que alegria estar com você do seu lado, com você que eu conheço também de nome, meus colegas, com o Jobim, reencontrar. Nossa, é uma emoção. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder se encontrar nesse espaço tão rico de trocas, de debates, né? Então, também quero expressar a minha alegria. Eu vou ler o meu texto, acho que deve ter uns 20 minutos, depois eu converso, me proponho conversar com vocês com muita alegria desse trabalho que não acaba, me parece que não vai acabar, pelo menos é um projeto longo das cartas do Mário de Andrade, então talvez um projeto de uma vida toda e de outras vidas, né? Penso na nossa colega Telene Conda Lopes, minha orientadora, né? 50 anos trabalhando com o acervo do Mário, então tem muita coisa inédita no acervo do Mário até hoje, então é inesgotável. O Mário deixou para a gente muito trabalho, além do Jobim, o Mário também deixa trabalho para a gente, né? Eu deixo a trilha principal do modernismo, construída no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, para compreendê-lo na sua difusa geografia brasileira, em suas ressonâncias. Minha atual pesquisa com bolsa de produtividade do CNPq, titulada Ceará-Paraná, Diálogos Epistolares com Mário de Andrade, visa a ampliação do conhecimento das redes de sociabilidade intelectual no Brasil na primeira metade do século XX, focalizando a movimentação literária em Curitiba, Fortaleza e no Crato. Nessa investigação, busco aprender trajetórias da formação de escritores paranaenses e cearenses que aderiram ao ideário modernista, recuperando o espectro de suas leituras e distinguindo suas ações intelectuais e artísticas. Eu debruço-me, em principal, sobre a correspondência de Mário de Andrade. Cartas, como sabemos, impulsionam a circulação de ideias, dando ensejo à construção de consensos, abrindo-se também para dissensões e rupturas. Eu detenho-me nesta oportunidade sobre as relações epistolares do autor de Palacete Desvairada com letrados paranaenses. Em setembro de 25, Mário, escrevendo a Manuel Bandeira, justificava a dificuldade na criação de um poema longo dedicado a São Paulo, em razão das muitas atividades em que ele estava envolvido. Aulas no conservatório, o preparo semanal de lições de um curso de estética para alunos particulares e a redação de um capítulo de História da Música e a escrita de um artigo para o Paraná. Em outra carta, escrita no final de 26, no começo de 26, dirigida a Câmara Cascudo, Mário remete 2 artigos de sua autoria, um publicado na Noite, do Rio de Janeiro, texto da série mesmo modernista, e outro do qual oferece apenas uma cópia à máquina que, segundo ele, havia sido estampado em um jornal do Paraná. Assegurava a esses textos, aspas, alguma importância na evolução do seu modo de pensar. Essas 2 missivas testemunham o empenho do escritor paulistano em fazer com que o programa de vanguarda e o seu próprio ideário estético circulassem além de São Paulo e Rio. Nessas capitais, periódicos modernistas ou não, ao longo da década de 20, pouco a pouco, cotidianizavam a discussão sobre o experimentalismo literário e artístico em consonância com a expressão artística europeia de vanguarda, bem como acerca dos novos caminhos de uma produção cultural que buscava espelhar a singularidade da experiência cultural brasileira. Imbuído de uma proposta nacionalista, Mário de Andrade, em maio de 25, difunde no Jornal do Comércio, no Recife, o texto Modernismo e Ação, artigo alardeando, aspas, o espírito inteiramente voltado para o Brasil que animava o grupo modernista. E define a sua orientação, aspas, deixaremos de ser afrancesados, aportuguesados, germanizados, não sei o que mais, para nos abrasileirarmos na língua, no amor, na sociedade, na tradição, na arte. Em 13 de setembro de 25, o jornal O Dia, de Curitiba, em sua primeira página, na coluna Paulistanas, de Mário Graciotti, apresenta aos leitores Mário de Andrade, que teria nas edições dia 15 e 16 um texto estampado no mesmo enquadramento da coluna. Graciotti previne os leitores acerca da aspas, circular
da singular, aspas, linguagem andradesca, fecha aspas, supondo que os puristas iriam considerar a colaboração como, aspas, cheia de erros, mas que, na realidade, segundo o articulista, traduzia, aspas, uma nova expressão de espírito de brasilidade. Na argumentação do poeta de Paulicéia Desvairada, aspas, ser modernista significa ter uma realidade eficiente em relação à atualidade, regendo-se pelas grandes ideias universais. Fecho aspas. Mário situa ainda a questão do nacionalismo, afirmando que não reivindicamos nada para o Brasil, a não ser o direito de manifestar a sua contingência humana de povo plasmado pelos ideais que lhes vêm do caráter psicológico organizado pelas circunstâncias da mestiçagem raciais, da terra, de clima e de momento. Não somos nacionalistas. Contentamos-nos de ser brasileiros. E isto é realmente novíssimo num povo que sofre cronicamente da moléstia de Nabucco. 2 pontos. Nostalgia pela Europa e pelas tradições europeias. E quando reage, cai imediatamente no regionalismo que torna a pátria exótica e a esfacela sem precisão. Fecho aspas. Mário Graciotti, no mesmo grifo de Paulistanas, em 26, anuncia a publicação do 2º livro de poemas de Mário, obra que, segundo ele, já teria causado muito barulho. Ele diz na imprensa: você já leu Los Zambucaque? Responde: leia. Tem mais construção do que em Paulicéia. É uma procura, não resta dúvida, digna de ser aceita, mas como procura, claro, não como obra definitiva. Em 28, Mário, ao tirar do pé o plano de Jabuti, recorre ao jornalista e médico Jurandir Manfredini, o porta-voz oficial do movimento modernista paranaense, atuando na curitibana Gazeta do Povo para ajudar na divulgação da obra. Remete a ele 6 exemplares para fazer chegar às mãos de escritores locais, mostrando-se interessado ainda em encontrar um livreiro que comercializasse o volume na capital paranaense. É o que se depreende da mensagem que lhe endereçou o jornalista em 15 de fevereiro de 28, comunicando o recebimento dos livros. Escreve o Manfredini: entreguei os livros de Sá Barreto e de Léo. Os 3 restantes, assim, um para o Lacerda Pinto, outro para o Milton Carneiro, outro para o Odilon Negrão, que eu tinha vontade que você conhecesse. O Lacerda é uma das mais belas culturas desse Brasil novo, servindo um talento primoroso. Sobre o possível êxito das vendas, Manfredini mostra-se cético, mas empenhado. Ele diz na carta o seguinte: olha, a respeito de livrarias, falei com o Gignone, mando o cartão dele para você. Eu, amigo que sou, aviso você que este meio ainda é impermeável às coisas de renovação. Manda inicialmente 15 exemplares. O Gignone pôs-se à disposição de você para a venda de clã. Fecho aspas. A carta de Jurandir Manfredini indicia a concretude da ligação de Mário de Andrade com homens de letras e das artes do Paraná. Aspecto ainda pouco focalizado nos estudos literários e na fortuna crítica do autor paulistano. Sobretudo a partir da sua correspondência atualmente conservada no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Uma primeira prospecção na série de correspondência de Mário de Andrade, a correspondência passiva, recuperando-se nomes de escritores, músicos, artistas e de outras personalidades do Paraná, eu pude localizar 77 cartas, cartões, visitas, etc. E nessa sondagem preliminar foram considerados não apenas os que lá residiam entre os anos 20 e 40, mas aqueles que viviam em outros estados, não perdendo, contudo, relações com a terra natal. Como é o caso do crítico Andrade Muricy, nascido em Curitiba e radicado no Rio. Bom, eu julguei importante preservar o registro epistolar de outras personalidades que também passaram pelo Paraná e de lá escreveram a Mário, configurando-se formas de conexão abrangentes da rede de sociabilidade. Na listagem de correspondentes de Mário de Andrade ligados ao Paraná, verifica-se a presença de escritores, Jurandir Manfredini, Luiz Navarro, José Cândido Muricy, de críticos, Nestor Vitor, Wilson Martins, de musicólogos, Benedito Nicolau Santos, de Ribeiro da Cunha, de artistas, de livreiro, entre outros. Eu mostro para vocês nessa slide
nome de algumas das pessoas que estão lá, que aparecem nessa correspondência, vindas ou ligadas a Curitiba. Não dá para ver, parece que cortou aqui, não dá para ver todo o conjunto. Mas abaixo ainda aparece o Nelson Vitor e o Wilson Martins na sequência. Não, falta só o último aqui, que é o Wilson Martins. São 12 correspondentes. Gostaria de lançar a luz sobre a pequena, mas instigante correspondência trocada entre Mário de Andrade e o jovem crítico literário Wilson Martins, entre 43 e 44. Falecido em 2010, Wilson, como sabemos, legou-nos uma vasta e substanciosa bibliografia, da qual destacam seus títulos O Modernismo, de 65, sua incontornável História da Inteligência Brasileira, em sete tomos, publicados em 76 e 79, e os dois alentados e prestadios volumes de A Crítica no Brasil. Nesse diálogo epistolar, desenham-se as vicissitudes do intelectual que vivia longe do buliço das grandes cidades da época, esforçando-se para acompanhar a atualização no campo editorial. Em fevereiro de 43, Wilson estampa, nas páginas de O Dia, um estudo sobre a lírica do autor modernista, Mário de Andrade, resenhando as suas poesias, 41. Wilson exprime a sua consideração pelo escritor, e vai dizer o seguinte na crítica: hesitei muito antes de escrever o artigo de hoje. Mário de Andrade representa para mim alguma coisa de profundo e de superior, e eu, diante dele, me sinto prosternado numa imbecilidade. Fecho aspas. Wilson considerava essa produção lírica, aspas, uma sinfonia moderna, qualificando aquele que a engendrara de, aspas, símbolo e resumo do nosso modernismo. De, aspas, representante mais perfeito da nova literatura do Brasil, dos tempos que hão de vir, trazendo no bojo a prenhez gloriosa da nossa compreensão. Fecho aspas. Mário de Andrade, em sua tardia resposta, em 9 de abril, mostra-se, aspas, afetuosamente grato ao resenhista. Eu vou mostrar para vocês o trechinho da carta dele. Um dia, chegando em casa, encontrei aqui uma página do Jornal de Curitiba que tinham deixado para mim. Quem deixou não me sabiam dizer. Era o seu artigo sobre as minhas poesias, que me comoveu muito pelo carinho compreensivo, a beleza generosa do seu entusiasmo. Mas não pude lhe agradecer logo, pois não sabia de que maneira me comunicar com você. Imaginei que você estivesse morando em São Paulo. Andei mesmo perguntando quem conhecia Wilson Martins entre os rapazes universitários que conheço. Porque você deve ser moço, na certa. Seu artigo é generoso por demais, para não refletir o paraíso da mocidade. E você me fez um grande bem, Wilson Martins. Ando bastante doente desde janeiro, e não só as forças andam me abandonando, como as vontades também. Se não tenho o direito de acreditar em tudo quanto você me diz de agradável, no momento, desamparado de mim como estou, prefiro mandar as favas, os deveres, e me aquecer no calor das suas palavras. Acredite que fiquei afetuosamente grato. Em 15 de abril de 43, Wilson Martins, agradecendo os livros oferecidos por Mário de Andrade, queixa-se na sua carta. Não sei se sabe, mas Curitiba é uma cidade que não pode se orgulhar do que possui em matéria de cultura, de maneira que luto aqui com uma falta extraordinária de livros. E atendendo ao remetente, que lhe pedira notícias pessoais, compõe um perfil autobiográfico na carta. Uma carta do Mário e uma carta... Vou ler um trechinho da carta do Wilson para o Mário. Responde ao seu questionário. Nasci em São Paulo, 10 de outubro de 20, e moro em Curitiba desde 30. Sou quartanista de Direito, oficial de gabinete do interventor, e mantenho, na medida das minhas forças, o rodapé crítico que sai às quintas no dia daqui. Aquela sua pergunta, a que aspira, deu-me uma ideia materialista. Ganhar pelo que eu escrevo, pois aqui em Curitiba não se paga a colaboração e, mais do que isso, proíbe-se o crítico deixar o endereço no fim dos artigos, para que as editoras remetam os livros para a redação e o querido diretor os leve para casa. Uma coisa incrível. Em 28 de abril, Mário de Andrade mostra-se interessado pela formação do crítico, abordando as adversidades enfrentadas pelo intelectual no Brasil. Mário escrevendo ao Wilson Martins. Achei graça naquela história do dia, com críticas a leite de pato, de graça, né? E ainda os livros surripiados pelo diretor do jornal.
Deve vir disso a irritação consequente, você me dizendo que aspira ganhar pelo que escreve. Besteira grossa nesse país desorganizado, a não ser que você se venda para todos os lados, sob todos os aspectos da venda desmoralizante. A meu ver, até entrar para a Academia Brasileira de Letras é um se vender que desmoraliza sempre. Aliás, está claro, não é verdade o que você diz. Você está como todo moço que principia escrevendo e todo artista legítimo. Você está louco, mas para se vender, no melhor sentido ideal, não rendoso financeiramente, ser gostado, ser aplaudido, ser amado. Até isto, não tem dúvida, é perigoso, principalmente pela consequência escravidão a uma solução aplaudida que a gente converte em receita e maneirismo para continuar sendo aplaudido, sucesso financeiro, etc. Mas, pelo menos, é a única venda do artista que é totalmente justificável e pode ser moral até o fim. Vá me mandando escritos de você para eu observar melhor a evolução e os caracteres do seu espírito. Saindo do prelo, Os Filhos da Candinha, volume de suas obras completas, no selo da editora Martins, São Paulo, em 43, Maria de Andrade endereça um exemplar a Wilson Martins. No agradecimento, o jovem crítico diz, a resposta não tem novidades, aspas, a não ser que quase me lincharam porque escrevi que no Paraná não há literatura. O argumento mais forte que acharam contra mim é que sou adventício, ou seja, de fora. Né? Em sua resposta, em 15 de dezembro, Mário encoraja-o a dedicar-se ao ofício de crítico. Mário vai dizer o seguinte para o Wilson. Tinha lido o seu artigo na Revista do Brasil sobre a literatura do paranaense e logo imaginei o chinfrim que ia causar aí. A crítica tem mesmo disso, e tem pior, mas estou convencido que você deveria se dedicar a ela. Maria de Andrade, como se vê, não errou no prognóstico. As cartas provenientes do Paraná ou ligadas a personalidades dessas regiões, na série Correspondência Passiva de Maria de Andrade, no IEB USP, assim como as respostas do escritor paulistano, divulgadas em livros ou ainda inéditas, conservadas em arquivos, constituem uma expressiva documentação ainda inexplorada, em profundidade nos estudos literários. Facultam a ampliação do conhecimento das redes de sociabilidade intelectual no modernismo brasileiro, testemunham os vínculos de Mário com intelectuais paranaenses e registram a movimentação literária local e suas repercussões. Essas cartas mostram a trajetória na formação de jovens escritores distantes dos centros tradicionalmente legitimadores de renome, Rio e São Paulo. Suas leituras, evidenciando suas biografias no campo das letras, no princípio do século XX. Esse texto que eu apresentei aqui, em suas linhas mais gerais, também foi publicado em uma outra versão, na revista do IEA, mas a publicação desse artigo nos anais desse evento vai trazer uma parte mais aprofundada, inédita, que é justamente as cartas de Mário com o jovem escritor, o Luiz Navarro, que traz para a gente dados muito importantes sobre o modo como a literatura ela vai ser recebida no Paraná e vai ser transfigurada a partir das suas concepções locais. Muito obrigado pela escuta. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos, por trazer esse exemplo de uma pesquisa tão importante, né, para conhecer exatamente as trajetórias de formação dos escritores e também para perceber a ação de Mário de Andrade como um grande intelectual que ele foi, não é, na sua época, e como ele tentou costurar, não é, essa rede de intelectuais mesmo, né? E como ele tentou construir esse pensamento sobre o Brasil com a colaboração maior possível, né, de intelectuais da época. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Bom, então, eu passo a palavra a José Luiz Jobim, que... Bom, a apresentação, né,
A gente tem que fazer a apresentação. Então, que é Lehman Distinguished Visiting Professor, minha pronúncia é perfeita, de Literatura Comparada da Universidade de Illinois, que é professor titular da Universidade Federal Fluminense, ex-presidente da Abralic. Suas publicações inúmeras também incluem, entre outras, Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, Literary and Cultural Circulation, Literatura e Cultura do Nacional Transnacional, e tem um último... eu tenho que mostrar o livro. Me desculpem, mas eu tenho que mostrar o livro, porque acaba de sair aqui na França uma obra coletiva que ele organizou e que eu não estou achando. Está aqui atrás, está aqui atrás. Está aqui, desculpem. Não é? É Dialogue France-Brésil 2, Circulation transculturelle, Territoire, Representation imaginaire, que ele organizou com colegas da Université de Pau, né? Então, que acaba de sair. Então, depois vocês podem dar uma olhada, e vários colegas aqui presentes, né? O Flávio, o Roberto, os colegas da UF também participaram, né, dessa obra coletiva. Tá? Então, Jobim, você que também é um dos organizadores do colóquio, você tem a palavra. Ok, obrigado. Bem, antes de começar a ler, porque eu vou ler por causa do tempo aqui, eu queria... Sim. Bem, então, antes de começar a ler, porque eu vou ler por causa do tempo aqui, eu queria só agradecer a Rita, a Mireille, a todos os parceiros aqui da Universidade de Rennes, que durante muito tempo têm trabalhado em conjunto comigo e com outros colegas da UF e de outras universidades aqui, pela presença, né, e pela parceria ao longo desse tempo todo aqui, e dizer que eu estou também muito feliz de estar finalmente aqui vendo a todo mundo aqui, podendo cumprimentar a todos os mais próximos e os mais distantes. O Madureira está ali também, é a primeira vez que o Madureira está vindo ali dos Estados Unidos para fazer alguma coisa, né, fora, depois da pandemia, um bom começo, né? E como isso daqui está sendo gravado, vou ter que falar um pouquinho aqui em inglês para deixar registrado. I would like to thank very much the Lehman Center for Brazilian Studies of the University of Illinois at Urbana-Champaign for the travel allowance to be here. And I would like to also dedicate very special thanks to John Tawfiq Karam, the director of this center, for everything he has done for us while we were there. Muito bem, então, assim sendo, e também gostaria de fazer só uma observação breve a respeito do que a professora Rita aqui falou, que quando o Jobim aparece, tem sempre trabalho vindo atrás. Infelizmente, eu primeiro peço desculpas por fazer isso com as pessoas, né? É verdade, né? Mas quero dizer que eu vou reincidir nesse mesmo problema, de maneira que eu vou ter que pedir desculpas adiante. Inclusive, a professora Lívia Reis está aqui porque ela vem reforçar esse aspecto aqui de termos mais trabalho pela frente, né? Então, infelizmente, já peço desculpas antecipadas pelos trabalhos futuros que virão. Tá? Com certeza. Muito bem. Então, os modernistas brasileiros, no início do século XX, não formavam um movimento unificado, nem tinham uma agenda consolidada de temas a tratar e técnicas amplamente compartilhadas para tratá-los. Ao longo das primeiras décadas daquele século, os modernistas criaram diferentes grupos, alguns dos quais se definiram através de manifestos, e buscaram, de diferentes maneiras, contrastar o que faziam com o que gerações literárias anteriores tinham feito, algumas vezes para rejeitar, outras vezes para reconhecer a relação com a tradição literária anterior.
Mesmo o adjetivo modernista, aplicado hoje de forma generalizada a autores e obras, não teve o uso abrangente que tem hoje. Como se sabe, inicialmente Mário de Andrade foi qualificado de futurista e teve de explicar no prefácio interessantíssimo a Paulicéia desvairada. Cito: "Não sou futurista de Marinetti. Disse e repito-o. Tenho pontos de contato com o futurismo. Oswaldo de Andrade, chamando-me de futurista, errou." Fecha aspas. De fato, o Manifesto Futurista de Marinetti, em 1909, pregava a destruição dos museus, das bibliotecas e das academias de toda a natureza, e considerava um automóvel mais bonito do que a Vitória de Samotrácia, enquanto Mário de Andrade ia no sentido inverso no seu prefácio interessantíssimo. Considerava que, aspas, seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreendi bem, fecha aspas. No modernismo de língua inglesa, o poeta Ezra Pound, em 1929, dizia que, aspas, nós falamos uma língua que era inglesa. We speak a language that was English. Ou seja, a língua levada pelos colonizadores britânicos tinha deixado de lhes pertencer exclusivamente. Não era mais apenas inglesa, mas pertencia a todos os falantes e escritores que a utilizavam em diferentes partes do mundo. De algum modo, essa passou a ser a condição de outras línguas de ex-matrizes coloniais, como França, Portugal ou Espanha, ao longo do século XX. Isso não significa, obviamente, que não tenha havido reações advindas das antigas matrizes, ciosas em manter um controle sobre suas línguas, o suas entre aspas aí. Para John Clary, o modernismo em língua inglesa, nos primórdios do século XX, teria resultado de uma revolta nas periferias do mundo literário anglófono contra a dominação metropolitana anterior. Em seus estágios iniciais, esta revolta veio primordialmente da Irlanda e dos Estados Unidos. Mais tarde, e de maneira algo parecida ou diferente, novamente, movimentos literários e políticos do Caribe e em outras partes do mundo anglófono geraram outras mudanças significativas para o sistema literário anglófono mais abrangente. Assim como a Inglaterra tinha perdido sua hegemonia absoluta como modelo para as ex-colônias nas primeiras décadas do século XX, a literatura de Portugal também não era o referente exclusivo para o modernismo brasileiro. E embora a França, para ser mais exato, Paris, tivesse um lugar privilegiado nas leituras dos modernistas, pode-se dizer que também não foi a única referência e que essa história tem antecedentes no século anterior. Desde o século XIX, após a independência brasileira, há muitos registros explícitos de argumentos colonialistas sobre a natureza e o uso da língua. Veja-se, por exemplo, os casos de Pinheiro Chagas e de Gama e Castro. Como se sabe, a suposta falta de correção no uso da língua portuguesa foi apontada por Pinheiro Chagas como um defeito, entre aspas, dos escritores brasileiros, e José da Gama e Castro, 20 anos depois da independência brasileira, publicou no Jornal do Comércio um artigo de grande repercussão, argumentando que as literaturas deveriam ter o nome da língua e não do país em que eram produzidas, o que, segundo ele, significava que a literatura produzida no Brasil seria apenas um ornamento, a palavra é dele, da literatura portuguesa. Cito Gama e Castro, abre aspas. A literatura não toma o nome da terra, toma o nome da língua. Sempre assim foi, desde o princípio do mundo, e sempre assim há de ser, enquanto durar. Fecha aspas. A crítica de Pinheiro Chagas foi respondida em tom sério por José de Alencar em seu pós-fácio a Iracema, mas foi retomada em tom humorístico no modernismo por Oswaldo de Andrade, ambos sempre argumentando a favor da língua usada pela população brasileira. A ideia de que existe uma língua falada pela população em geral e que essa língua deve ser respeitada não era uma criação do início do século XX. De fato, muito antes,
Dante Alighieri, em De Vulgare Eloquentia, obra escrita entre 1302 e 1305, já tinha elaborado uma justificativa para o uso da língua vernácula, segundo ele, aquela que as crianças adquiriam quando começavam primeiro a distinguir sons, ou que se aprendia sem nenhuma educação formal. Dante considerava aquela língua vernacular como a mais nobre, porque todo mundo a empregava, embora com diferentes pronúncias e usando diferentes palavras. Claro, Dante escreveu em um momento em que os vernáculos começavam a legitimar-se contra a suposta universalidade do latim, mas Oswald se encontrava em uma situação diferente. Os modernistas não estavam lutando contra uma outra língua que se colocaria como universal em relação a deles. E muitos filólogos e gramáticos brasileiros estavam ainda em um estágio que talvez pudéssemos chamar de pré-Dante. Por exemplo, no editorial do primeiro número da Revista de Filologia e História, em 1931, ainda se produziam argumentos para legitimar o latim como uma espécie de língua-mãe, à qual a língua portuguesa estaria subordinada e da qual seria dependente. De fato, os modernistas estavam dando continuidade a uma luta dos escritores oitocentistas no sentido de legitimar as diferenças linguísticas dos brasileiros em relação a certos usos portugueses que eram vistos como corretos, entre aspas. Ou seja, o movimento modernista atuava para justificar os usos brasileiros como diferentes e não como incorretos. O caso emblemático de embate argumentativo sobre correção no uso da língua no início do século XIX, como dissemos antes, foi o do crítico português Pinheiro Chagas com José de Alencar. Ocorreu em função da crítica sobre Iracema, que Pinheiro Chagas publicou e à qual Alencar respondeu. Diga-se de passagem, em 1931, essa revista de filologia ainda cita esse embate e não fala nada dos modernistas, 1931. Naquela crítica, Pinheiro Chagas colocou em um mesmo plano toda a produção literária do Brasil, que, na sua opinião, dele, Pinheiro Chagas, teria um defeito, abre aspas, é a falta de correção na linguagem portuguesa, ou antes, a mania de tornar o brasileiro uma língua diferente do velho português por meio de neologismos arrojados e injustificáveis e de insubordinações gramaticais. Fecha aspas. Alencar, por sua vez, respondeu, abre aspas, que a tendência, não para a formação de uma nova língua, mas para a transformação profunda do idioma de Portugal existe no Brasil, é fato incontestável. Mas, em vez de atribuir-nos a nós escritores essa revolução filológica, devia o senhor Pinheiro Chagas, para ser coerente com sua teoria, buscar o germe dela e seu fomento no espírito popular e no falar do povo, esse ignorante sublime como lhe chamou. Fecha aspas. Retomando argumentos já presentes em Dante, Alencar diz que essa revolução é irresistível e fatal, como é que transformou o romano em francês, italiano, etc., que é de que falava Dante. E é interessante assinalar aqui que Mário de Andrade foi acusado, na época, de querer ser o Dante brasileiro. Abre aspas. Cito o Mário. Muita gente, até meus amigos, andaram falando que eu queria bancar o Dante e criar a língua brasileira. Graças a Deus não sou tão ignorante nem tão vaidoso. A minha intenção única foi dar a minha colaboração a um movimento prático de libertação importante e necessária. Fecha aspas. Se quisermos lançar um olhar mais para trás no tempo, podemos lembrar que Fernão de Oliveira, embora frequentemente citado como representante de um certo colonialismo subalterno, porque escreveu sua gramática da língua portuguesa de 1536, que era melhor que os portugueses ensinassem a Guiné do que serem ensinados de Roma,
também conclamava, nesta mesma obra, seus compatriotas a legitimarem o uso da língua vernácula. Cito o Fernão. E não desconfiemos de nossa língua, a língua que ele se refere à portuguesa, né? Porque os homens fazem a língua, e não a língua os homens. Fecha aspas. Diferentemente de Fernão de Oliveira, no caso de Oswaldo de Andrade, a questão não é mais legitimar nem o vernáculo em relação a uma outra língua, vista como nobre e universal, o latim, nem a língua da antiga matriz colonial em relação à colônia. No período do modernismo, a língua portuguesa já era a língua nacional não autóctone, como a língua inglesa nos Estados Unidos. Então, tratava-se de atribuir ao brasileiro o direito de falar a sua, entre aspas, língua, da maneira como ela existia na América e não na Europa. Em outras palavras, tratava-se de colocar em xeque a pretensão universalizante da norma lusitana, internalizada pelos gramáticos, inclusive brasileiros, e pelo sistema escolar do Brasil. Nós teremos depois uma fala da Betânia aí sobre essa coisa da internalização do sistema escolar, né? Oswald busca legitimar os usos linguísticos cotidianos dos brasileiros que contrastavam com uma imagem lusitana de correção, a partir da qual as diferenças brasileiras eram interpretadas como falta de correção desde o século XIX. De fato, a língua portuguesa imaginada pelos puristas era uma espécie de norma ideal ou idealizada, com origem atribuída à Europa, que acabava gerando um movimento comparatista no qual se cotejava aquele, aspas, padrão com os usos da ex-colônia. Esse movimento era perfeitamente compreensível no século XIX, quando o comparatismo linguístico entre a Europa e suas ex-colônias florescia, colônias e ex-colônias. E as diferenças entre as ex-matrizes e as ex-colônias ou colônias eram interpretadas em desfavor das ditas cujas. Hutchinson Macaulay Posnet, precursor da literatura comparada em língua inglesa, afirmava em 1886 que o surgimento das nacionalidades europeias estava criando novos pontos de vista, novos materiais para comparação em instituições modernas. Segundo ele, desde o século XVIII, com o trabalho do filólogo William Jones, que também era funcionário do Império Britânico, o comparatismo teria chegado a demonstrar a conexão entre línguas europeias e indo-europeias. Abre aspas, desculpe. Desde aqueles dias, o método de comparação foi aplicado a muitos assuntos além da linguagem, e novas influências se combinaram para tornar a mente da Europa mais pronta para comparar e contrastar do que nunca. Fecha aspas. O Novo Mundo entrou no raciocínio de Posnet como a introdução de um outro, radicalmente diferente, muito mais diferente do que os outros com os quais os europeus já tinham se deparado. E como seria de se esperar, mais primitivo. Essa expressão primitiva ela vai reaparecer, né? No caso do modernismo brasileiro, uma das estratégias em relação à acusação de primitivismo foi evitar permanecer na defensiva, tentando desmentir ou superar aquela imagem europeia do primitivo, do selvagem, do não civilizado. Como se sabe, houve uma incorporação dessa imagem pelos modernistas, mas para fins diferentes daqueles propostos nas raízes europeias. O Manifesto Antropófago é um bom exemplo disso, e antes dele, Mário de Andrade já escrevia no seu prefácio interessantíssimo, A Pauliceia Desvairada, abre aspas, o nosso primitivismo representa uma nova fase construtiva. A nós compete esquematizar, metodizar as lições do passado. Fecha aspas. No que diz respeito à questão da língua, também sabemos que Mário de Andrade produziu argumentos sérios e ainda planejou uma gramática do português do Brasil, cujos fragmentos foram editados em um trabalho pioneiro pela professora Edith Pimental Pinto. Em relação ao século XIX, ao embate entre Alencar e Pinheiro Chagas, Mário representa uma mudança de eixo, porque não quer ser visto nem como um rebelde contra a ex-matriz colonial, nem como um defensor da norma de Portugal. Fugindo dessas duas atitudes, ele pode se sentir mais confortável para incorporar sentimentos e costumes, expressões e ações que, naquele momento, pertenciam tanto aos brasileiros quanto aos portugueses.
Ele diz, cito, não se trata do nacionalismo reivindicador, minha gente. Isso é ridículo. Se trata de ser brasileiro e nada mais. E para a gente ser brasileiro não carece, agora, de estar se revoltando contra Portugal e se afastando dele. A gente deve ser brasileiro, não para se diferenciar de Portugal, porém porque somos brasileiros. Brasileiros sem mais nada. Brasileiros. Nós descendemos em muito de nós de Portugal. Temos, é natural, por hereditariedade, muitos costumes, expressões, jeitos, ações evolucionárias do Portuga. Ele usa essa palavra do Portuga. Ora, aplicando o caso à língua, o que a gente tem que fazer é isso. Ter a coragem de falar brasileiro sem se amolar com a gramática de Lisboa. Fecha aspas. Claro, há diferenças importantes no modernismo brasileiro no que diz respeito ao pensamento sobre língua. Na Europa, desde pelo menos o século XIX, a ideia de uma figura de uma língua comum foi utilizada como base ideológica. Na Alemanha, serviu para justificar a unificação do país em um quadro bem diferente do Brasil do início do século XX. Em relação à língua vernácula no século XIX, Johann Gottlieb Fichte a considerava como um elemento constitutivo da nacionalidade alemã. Nas suas Reden und der Deutsche Nation, elocuções à nação alemã, pronunciadas no inverno de 1807-1808 na Academia de Ciências em Berlim, Fichte argumentou que onde quer que seja encontrada uma língua separada, ali existe uma nação separada com o direito de tomar conta de seus negócios independentemente e de se autogovernar. Para aquele filósofo, os que falam a mesma língua estão ligados uns aos outros por uma grande quantidade de laços invisíveis da própria natureza, muito antes de qualquer ofício humano começar. Eles compreendem uns aos outros e têm o poder de continuarem a se fazer compreendidos mais e mais claramente. Eles fazem parte de um conjunto e são, por natureza, um todo uno e inseparável. Os homens seriam formados pela língua muito mais do que a língua seria formada pelos homens. Se no caso germânico a língua vernácula foi usada como um dos elementos que justificaria a união de um povo que a falava e que teria referentes culturais compartilhados, sentidos comuns que justificariam a unificação em um mesmo Estado-nação, no Brasil a língua não foi utilizada como elemento justificador de independência de Portugal. No início do século XX, talvez pudéssemos verbalizar assim essa questão modernista. Como legitimar, na literatura, os usos brasileiros de uma língua comum, compartilhada com a antiga matriz colonial, mas que ainda era vista por alguns gramáticos dos dois lados do Atlântico como língua de Portugal? Tratava-se de argumentar a favor da aceitação dos usos brasileiros, se não em vez dos usos portugueses, ao menos ao lado deles, como propõe Mário. Por isso, a insubordinação contra prescrições gramaticais ou práticas de regulação linguística da época pode se transformar em tema de poesia, como fez Manuel Bandeira em sua Poética. Como escrevo esse breve ensaio no centenário da Semana de Arte Moderna, quero terminar aqui minhas observações destacando que as formulações e práticas dos primeiros modernistas não iam sempre em uma mesma direção e que hoje se pode ver com maior clareza a necessidade de mais e melhores pesquisas para analisar e dar crédito à complexidade de seu pensamento linguístico. Obrigado. Muito obrigada, Jobim, por esse amplo panorama, né, sobre as questões linguísticas, as relações entre as questões linguísticas e a construção da nacionalidade, a construção de uma literatura, de um pensamento nacional. E com ênfase também focando o posicionamento dos modernistas, Oswald e Mário de Andrade. Escrever brasileiro, né, dizia Mário, escrever brasileiro. Bom, nós temos alguns minutos e poderemos dedicar, eu diria, uns 10
10 a 15, no máximo, minutos ao debate. Tá? Então, estão abertas inscrições. Aqui a Laura? Sim, claro. É melhor no microfone, porque tem gravação. Obrigada. Muito obrigada pela exposição de vocês, Marcos e Jobim. Eu teria uma pergunta rápida a vocês dois. Primeiro, para o Marcos. Eu desconhecia totalmente a relação do Mário com Wilson Martins e achei incrível você ter descoberto essas cartas. E queria saber em que medida você acha que essa troca com o Mário foi alguma influência significativa para depois o Wilson Martins produzir aquele livro sobre o modernismo. Essa é a pergunta para você. E para o Jobim, retomando o final da sua fala, você acha que essas questões da língua brasileira que o Mário colocava, como você vê isso hoje em dia? Será que houve um avanço nos estudos da língua brasileira? Será que houve uma independência maior? Qual é o estado atual dessa questão tão candente para os modernistas? Obrigada. Eu pediria aos colegas que se apresentassem. Então, é a Laura... Sim, por favor. Porque está sendo gravado. Sim, então. Eu me chamo Laura Gagliardi e sou atualmente pesquisadora na Universidade de Colônia, na Alemanha. E estudo literatura e crítica literária brasileira. Obrigada. Mais alguma... Por favor. Eu acho... A gente pode... Pega as perguntas, não é? E depois os colegas respondem, tá? Bom dia a todos e todas. Eu sou o professor Roberto Mibielli, da Universidade Federal de Roraima. A minha pergunta, inicialmente, é para o professor Marco Antônio de Moraes. Na verdade, eu queria sair um pouquinho da esfera do que você propôs como trabalho, porque é uma curiosidade pessoal minha, Marcos. Você tem notícias de alguma correspondência, porque o Mário era um grande missivista, todos nós sabemos, entre ele e o Raul Bopp, sobre os paraenses, perdão, não paranaenses, mas paraenses, sobre os manifestos de 23, os vários manifestos que aconteceram no Pará na década de 20 até 27, mais ou menos. Se não tiver, tudo bem, é só uma curiosidade minha, porque eu estou estudando isso, né? Faz parte da minha fala. E para o Jobim, a pergunta também Jobim, você tocou em algum momento da sua fala sobre o comparatismo e o início dessa caminhada comparatista no mundo, de um modo geral. E aí a minha pergunta é bem específica. Você tem, assim, ideia de quando isso começa no Brasil? Em que momento no Brasil se pensa isso em termos de literatura? Alguma outra... A Lívia. Sim. Depois. Né? Oi, bom dia, bonjour. Eu sou Lívia Reis, da Universidade Federal Fluminense, professora de literatura. Bem, Jobim, meu amigo Jobim, Marco Antônio, foi uma delícia escutar a mesa de vocês. Eu adoro essas histórias que o Marco Antônio sempre conta, umas histórias ótimas. Então, eu queria que você ressaltasse, também uma coisa rápida, como a minha colega Laura perguntou, se houve, de fato, uma importância do Mário como formador dos jovens, né? Como aparentemente houve, você disse que sim. Mas se era o movimento dele ou não, enfim, se era... Porque aquela primeira carta do Wilson Martins, ele está inteiramente apaixonado pelo que ele escutou do Wilson Martins, encantado, digamos, porque apaixonado pode ter outras conotações. Ele estava encantado com o que ouviu, sem dúvida. Mas isso era um movimento do Mário, porque o Mário tem tantas facetas, essa coisa das cartas, que o Marco Antônio tem acesso a essa coisa enorme que é
Eu acho que é imensurável. Eles podem passar a vida inteira trabalhando nas casas do Mário de Andrade, com uma equipe que vai trocando, eles, os fixos, e tem trabalho para muito tempo, muito tempo. E, Jobim, para você, eu queria também uma provocaçãozinha para você. Vocês estão anotando, né, gente? Tem muita pergunta aí que está vindo. Jobim, essa coisa do preconceito, né, contra o brasileiro, hoje isso ainda existe, e muito. Né? A gente tem ouvido recentemente que parece que há uma nova, que os portugueses presentes depois nos confirmem isso também, que há uma nova, sem ofensas, mas eu tenho visto uma nova onda de um tradicionalismo no campo da linguagem entre o brasileiro e o português. Eu não estou nem entrando nessa nova onda de outras ordens que também existem. Então, se liga um pouco com a pergunta da Laura, né? Se algumas novidades, porque você citou coisas do século XIX e até anteriores. E parece, enfim, o feeling que eu tenho, que você confirma ou não, é que nesse campo não houve muitos avanços. Quer dizer, os preconceitos são ainda muito fortes. Obrigada, colegas. Então, mais uma intervenção, mais uma pergunta, e depois a gente encerra, porque senão, né, vamos ultrapassar o tempo. Então, bom dia, eu sou Etienne Sautier, eu sou professor em colégio aqui na França. Eu teria duas perguntas referentemente à fala do professor Jobim. Primeiro, será que nessa distinção da língua entre Portugal e Brasil, que já parece começar no século XIX, não se poderia talvez ver também uma comparação com o que tem na França no final do século XX, na literatura, não tanto na França quanto na Argélia, na relação que tem o Catabiassine com a língua francesa, onde ele diz que ele faz o que ele quer à língua francesa porque é a presa de guerra dele. Num certo contexto de guerra cultural pós-colonial, será que essa comparação não teria senso? Uma segunda pergunta era no campo da identidade literária. Será que essa colocação não existe também na escala regional? Será que uma certa literatura regionalista e um certo uso da língua regionalista não é também uma resposta, numa escala mais regional, a essa pergunta modernista entre Brasil e Portugal? Bom, então, quem gostaria de iniciar? Talvez o Marcos, porque foi ele, né, o primeiro a apresentar. Sim, sim. Sim, claro. Quero agradecer a intervenção da Laura, da Lívia, do Roberto, nosso colega lá em cima, não guardei o seu nome, me desculpe. Etienne. Merci. Eu fico muito, quando a gente olha para esse acervo do Mário de Andrade, para as cartas que ele recebeu, são quase 7.000 cartas, eu fico muito impressionado, não apenas com essa construção de uma memória, né? Quer dizer, o Mário preservou a memória do modernismo nas cartas, ele preservou, foi um gesto de arquivo, né? Quer dizer, ele não guardou tudo, claro, nós sabemos, a cartas faltando, que ele rasgou, pedaços de cartas que ele cortou, ou seja, ele guardou para nós, e lacrou por 50 anos, uma correspondência que seria, então, uma espécie de imagem do modernismo, construída segundo a percepção dele. Né? E é claro que, né, quando a gente olha para esse conjunto, algumas linhas de força ficam muito patentes. Uma delas é essa que a Laura mostrou, como a Lívia também assinalou com tanta pertinência, que é esse gesto formador. Né? Os jovens escritores, né, pensando não apenas na questão de uma partilha de um saber, mas também um gesto de uma ética, né, associada à formação do intelectual no Brasil. O que eu gosto muito de perceber esses percursos entre Mário e os jovens, porque nem todos eles avançam muito. Às vezes há uma ruptura e aí o silêncio. Quer dizer, Mário tensiona drasticamente ele vai fornecendo elementos de aproximação, e depois, no momento, ele cria uma ruptura para ver se a amizade se preserva ou não. É um gesto muito, muito doloroso, eu acho, de ruptura, que ele próprio instaura. Né? A correspondência com o Wilson Martins durou muito pouco, porque o Mário morreu em 1945.
depois começa em 43, então estou vendo algumas cartas. E eu acho curioso em relação ao Luiz Martins, porque mostra um moço muito... bom, o já escrevia crítica, né? Então, Mário percebeu que havia lá um movimento, de fato, alguém que poderia, né, persistir no campo das letras e da crítica. O que é curioso, né, Laura, é que depois o Luiz Martins se virou muito contra o Mário, contra o modernismo, fez críticas acerbas, né, ao modernismo, e até, enfim, é difícil entender um pouquinho os percursos, né, mas eu acho que pelo menos o Mário funcionou como um espelhamento claro de uma postura intelectual. Talvez o Luiz Martins tenha sido valido dessa imagem de alguém que participa, né, que produz movimento, no caso do Luiz Martins, para o bem e para o mal. Sabe quanto ele criou de tensão no campo da crítica brasileira, né? Mas deixou um legado impressionante, incontornável. Você pode falar mal do Luiz Martins, mas não pode pular o Luiz Martins, né? Tem essa questão, né? Então, Lívia, eu acho que, de fato, essa é a linha de força mais presente nesse acervo que ele guardou. Em relação ao Pará, Roberto, também está lá, o Pará está presente nesse acervo. Eu me lembro da correspondência do Mário com o Gastão Vieira, uma grande correspondência, bonita correspondência, acho que ele era um médico, não sei, folclorista, mas está lá bastante expressivo de cartas, que nós não temos as cartas do Mário, mas temos as cartas do Gastão, que o Mário preservou, né? Não me lembro de outros, mas certamente o Pará está lá nessa geografia epistolar que o Mário preservou. Mas não teria elementos para discutir com muita profundidade a questão do que o Etienne lembrou, mas, de fato, a questão da língua se nasce também nas cartas. As cartas são um lugar onde há um experimentalismo linguístico, né? Quer dizer, se ele é capaz de causar furor, como no caso ele mostra, o Mário Gaciotti vai dizer para o Mário, não se preocupe, o Mário sabe escrever, né, no jornal, né? Que ele está tentando, testando a língua, né, para avisar o público, né, que ele não é um iletrado, ele só não está querendo propor um projeto. De fato, eu acho que, quando a gente olha para as cartas do Mário, há sempre um investimento que não é apenas em termos de um assunto, mas a própria forma, ela tem um caráter propiciador de um debate. Claro que é muito curioso que mesmo o Manuel Bandeira, tão cioso das questões linguísticas, né, lusitana, portuguesa, uma dizia, de repente começa a escrever para o Mário prau. Mário nunca escreveu prau, por exemplo. Prau. E o Bandeira vai talvez como uma forma, tirando, enfim, fazendo graça uma coisa, mas ele está lá está mostrando o outro como o diálogo também ele propicia as modificações. Eu acho que um campo muito bonito para a gente perceber as questões linguísticas, no caso do Brasil, seriam as cartas, né? Eu não saberia dizer se o Mário pensou em termos mais amplos, mas talvez o Jobim possa ajudar a gente a pensar nesse assunto que ele conhece tão bem. Muito obrigado. Bem, minha gente, então, eu vou botar dois blocos aqui, basicamente o bloco da língua e o bloco do comparatismo aqui, né? Dá para organizar em termos disso aqui as questões que foram formuladas, né? Em relação a essa questão da língua, né? Eu teria a dizer o seguinte, bom, de alguma maneira, muitas dessas coisas que estavam postas no XIX e no início do século XX e foram assinaladas aqui, né, permanecem, sim, né? E se a gente pensar na questão da língua portuguesa, assim, num nível mais internacional, a gente talvez seja mais claro até para raciocinar em termos da nossa própria experiência no Brasil com a língua portuguesa. Porque, por exemplo, né, essa imagem da prenda de guerra, né, que o Etienne levantou ali, acerca de como ex-colônias francesas veem o francês que elas usam, né, não é uma imagem que está presente no nosso imaginário, o brasileiro, né, a respeito da língua portuguesa. A gente não vê isso como prenda de guerra em absoluto, né?
Agora, se em outras ex-colônias portuguesas, né, aqui nós temos um moçambicano, um legítimo representante moçambicano, né, e Moçambique, Angola, etc., né, há primeiro, uma presença muito importante da língua portuguesa, conforme ela é apropriada pelos escritores brasileiros, como uma referência de solução. Olha, os brasileiros resolveram isso desse jeito aqui, né? Então, há uma forte influência, né, brasileira em relação a esse espectro de escritores não das Américas, né, digamos assim. E especificamente nesses países também se tem uma situação em que há uma escolha pelo português, inclusive por parte daqueles que lutaram contra os portugueses, né? Foi o caso em Moçambique, e a Betânia tem artigos, né, sobre isso aí. O caso de Angola também, porque, veja, localmente, como as fronteiras foram desenhadas pelos europeus, havia uma variedade grande de povos e línguas nesses países, né? Então, de alguma maneira, o português era uma solução encontrada para você ter uma língua mais internacionalizada e também para resolver um problema simples deles é o seguinte: se você tivesse que ter uma língua nacional lá em Moçambique, qual daquelas línguas locais seria? Isso já ia ser um problema que poderia gerar uma outra guerra civil se bobeasse, não é verdade? Então, essa ideia de língua franca, né, para o português nesses lugares é uma coisa que também a ser muito levada em conta. E em relação à questão do regionalismo, né, que também foi uma questão colocada ali pelo Etienne, né, eu diria que no caso brasileiro, pelo menos, né, ele é bastante diferente do que se coloca para regionalismos europeus, no seguinte sentido, né, de que aqui na Europa, por exemplo, só para pegar o exemplo da Espanha, né, você tem o exemplo claro, né, de línguas que se transformaram aspas, isso é um movimento histórico e social, né, em dialetos, né, ou em outras coisas, tipo o catalão, o basco, o galego, não é? Que a partir do momento em que você instala nacionalmente uma língua que politicamente é definida como a língua nacional, a língua de Castilha, é o castelhano, né? O castelhano se transforma no espanhol, embora na Espanha você tenha várias outras línguas, né? E você tem aqui na Europa, nesse momento, essa questão de que o regional associado à língua, né? A língua da Catalunha, agora passa a ser uma língua ensinada em escolas, passa a ser uma língua cobrada, passa a ser uma língua que existe, né? Oficialmente. Isso não tem nada disso no Brasil, né? Esse não foi uma discussão. No Brasil, realmente, o português sempre foi um mar de almirante, no sentido de que não teve... nunca houve uma questão de outras línguas, o que é uma questão de outras línguas nesse sentido em que você tem regionalismo europeu. Mas você tem o apagamento, isso sim, né? Por exemplo, das línguas indígenas, né? Quer dizer, então, se pensa que todo mundo fala português no Brasil, e é muito interessante que quando se fala de bilinguismo, multilinguismo, né? Se pensa assim, bom, então são as outras, espanhol, se pensa em espanhol, inglês, francês, coisa e tal, mas ali no Brasil você tem... O pessoal aqui de Roraima sabe disso aqui, né? Quer dizer, aquela população que vive naquela região ali de Circunroraima, né? Você tem essa população indígena trilíngue ali, né? Que eles falam português, eles falam macuxi e falam uma terceira língua com frequência, né? Língua indígena também nacional. Então, eu diria que não é a mesma coisa, é uma coisa diferenciada, mas e diferenciado inclusive em relação aqui ao quadro europeu aqui local, né?
Em relação ao comparativismo, né, o professor Mibeli fez essa pergunta aqui, porque, na verdade, nós temos aqui um projeto aqui de fazer um trabalho em comum. Eu só diria o seguinte, para ser muito breve, né, que é interessante quando eu vejo essas histórias do comparativismo internacionais, porque elas citam, por exemplo, o Hutchinson Macaulay Posnet, que é o livro dele de 1886, mas desconhecem completamente, né, que o Tobias Barreto escreveu Traços de Literatura Comparada antes, né, desse livro do Macaulay Posnet, né? Ele não aparece em nenhuma desses relatos de comparatistas internacionais como parte da história do comparatismo. Talvez por razões, eu acho que por razões de ignorância, pura e simples, né? Mas, digamos assim, poderíamos alegar outras razões que eu não vou aqui trazer à baila. Mas, assim, de todo modo, essa obra do Tobias Barreto, ela só foi editada em 1892 pelo Silvio Romero, né? Então, o próprio Tobias Barreto, ele próprio não cuidou de fazer isso, e talvez seja essa uma explicação para isso. Mas, assim, ainda tem muito samba para ser derivado disso aí, né? Obrigado. Então, agradeço mais uma vez as colaborações do Jobim, do Marcos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas pequeno, hein, gente? 10 minutinhos no máximo, para concluirmos com mais 2 intervenções essa manhã. Tá bem? Obrigado. Hein? Pode deixar as coisas. Pode. Obrigado, tá ótimo.